não entrou aí, que depois você vire, né, galera? Bom, pessoal, então, começando aí, primeiro falando um pouco para vocês sobre a continuidade das nossas aulas online. Eu já falei a aula passada. As aulas continuarão pelo menos esse ano inteiro, não há previsão de mudar. Então, a previsão é que nós fiquemos aí até o final do ano, porque o próximo decreto sai dia 16 de dezembro, né? Aí dia 16, dia 15 é a última aula de vocês esse ano. Então, né, as aulas vão continuar online até esse final de ano. Depois, quando voltarmos, aí nós vamos ver como é que vai ser. Outra coisa, pessoal, já falei para vocês sobre o reforço. O reforço ainda está funcionando. Tá? Então, nós ainda estamos aí com a estrutura de reforço da escola. E aí tá lá, tem um vídeo no grupo de vocês que explica certinho como fazer para fazer as aulas de reforço. Tá? Então, por favor, não esqueçam de olhar lá quem precisar, tá bom? Então, não esqueçam lá. Outra coisa pessoal, com relação a repetições, né? Às vezes a gente tem que falar diversas vezes sobre um mesmo assunto. Por quê? Porque uma que são assuntos novos para nós, né? São assuntos que não é uma coisa corriqueira, já expliquei isso para vocês. É uma coisa que muitos de vocês nunca ouviram falar, então por isso. E outra, eu estou falando online, né? Na aula passada, eu pedi um exercício lá que eu pedi um exercício para vocês, né? Que dentro desse exercício eu pedi para vocês montarem uma estrutura de redes. E aí, galera, uma grande parte não conseguiu fazer, pelo menos não me deu nenhum suporte de como vai fazer, tá? Então, por favor, eu preciso que vocês façam os exercícios, porque, mais uma vez, é o único meio que eu tenho de dar nota para vocês. Eu tive uns trabalhos excelentes, até eu ia publicar um, eu esqueci, mas vou ainda publicar. Então, por favor aí, pessoal, quando eu pedir um exercício, por favor, façam, né? É para a melhoria de vocês. Bom, e esse livro, a gente já está quase chegando no final dele, né? A aula que vem para falar mais sobre roteadores, né? Então, a segunda parte, né? Uma configuração de vários roteadores, e depois já é a avaliação. Então, qual que era o intuito desse livro aqui, né? O intuito é vocês aprenderem como se monta uma rede fisicamente, né? Como que fisicamente se configura uma rede, quais as dificuldades, quais as coisas que tem que ficar atento, tá? Então, assim, são todos tipos de configurações que vocês deveriam já hoje ter uma qualidade maior para fazer. Outra coisa, pessoal, procurem outras literaturas, né? Quando vocês forem conhecer sobre redes, procurem ler outras literaturas, que é bem interessante, tá? Então, assim, é bem interessante que vocês façam isso e trabalhem com isso, tá? Bom, hoje o intuito é continuar falando sobre os dispositivos de rede e mostrar algumas configurações. Essa primeira parte hoje, a gente vai falar sobre configuração básica, né? Então, vamos falar algumas vezes sobre configuração básica. Semana que vem, umas configurações mais diferenciadas do nosso roteador,
tá? Então, semana que vem a gente vai falar bastante mais a fundo do roteador, tá? E hoje a gente vai falar mais do gerenciamento básico, né? O roteador, vocês vão notar que ele é bem simples de se configurar, ele é bem facinho, tá? E ele não tem, nós não temos tanta dificuldade assim para nós podermos configurar. Então, logicamente, que existem algumas configurações que a gente demanda um pouco mais de conhecimento, mas grande parte dele é bem tranquilo, tá? Bom, e aí o que nós falamos na aula passada? Na aula passada, nós nos concentramos em falar de funcionamento dos dispositivos, tá? Então, assim, qual que é a função do hub? O hub, nós chamávamos ele de concentrador no primeiro momento, e a função dele é dividir a rede. Então, ele dividia a rede, ele pegava aquela sua rede e dividia. Hoje, explicando o funcionamento do hub, por quê? Qual que é o funcionamento dele? Quando ele jogava, quando você tentava enviar uma informação para uma porta, ele mandava para todas as portas. Hoje, olhando isso, né, na época ocasionava perca de pacote, às vezes o pacote não chegava ao destino porque tinha conexões que davam queda. Hoje, pensando assim, parece que o hub não teve importância. E não é assim, tá, galera? O hub ele teve muita importância, e ele teve muita importância porque o hub, a princípio, né, ele veio para substituir, para melhorar as configurações das redes ponto a ponto. E como eram as redes? As redes nós colocávamos 2 placas de rede em cada computador e ia ligando um computador no outro. Então, por exemplo, para funcionar uma rede, todos os computadores da rede tinham que estar ligados. É evidente que isso tem pouco mais, uns 25 anos mais ou menos, né, quando tinha que fazer essa configuração, não tinham tantas máquinas numa rede assim. Né? Hoje, o computador é popular, mas há 25 anos atrás não era. Mas ainda assim, pessoal, o hub nos ajudou muito, porque você conseguia configurar muito mais, você eliminava um hospedeiro, que era uma placa de rede, tá? Mas tinha esse déficit. Hub, dessa maneira que eu estou falando para vocês, não existe mais. Hoje os hubs são todos hub switches, tá? Então todos os hubs hoje, eles são switches. Então, mesmo ele sendo pequeno, sem gerenciamento, ele vai pegar a informação e enviar para uma porta só, tá? O switch, então, qual que é? O switch também ele é um divisor de redes, tá? Então, ele também divide a rede apenas. E aí, qual que é o diferencial dele? O diferencial dele é que, ao contrário do hub, quando você quer mandar uma informação para uma porta, tá? Ele vai mandar apenas para aquela porta. Então, você quer mandar a informação para uma porta, você vai mandar apenas para a porta específica, tá bom? Então, quero mandar a informação para a porta 10. Mandar apenas para aquela porta 10 e não mandar para todos, né? O switch evoluiu, ele também apareceu switches que são gerenciáveis. E o que isso quer dizer? Um switch gerenciável, ele quer dizer que ele tem um software dentro dele. Então, você pode configurar via software certinho como você vai fazer com que esse software você vai criar algumas regras. Então, por exemplo, é lógico que não são todos os switches que têm um software mais avançado, assim como o roteador. Então, tem switch, por exemplo, que ele vem com normas de firewall, tá? Ele vem com firewall interno. Tem switches que vêm com tabelas de IPs. Cara, então, é muito legal isso aí, esse de tabela de IP. Que olha que interessante. Quando você vai fazer uma tabela de IP, nós vamos aprender no próximo livro, o IP Tables, você cria filtros. Então, você pode criar, por exemplo, uma faixa, igual lá, nós dividimos as redes, né, em faixas, em sub-redes.
É, então, assim, você vai dividindo em sub-redes, e aí, pessoal, essas sub-redes, ela vai fazer com que, né, essa faixa de sub-redes você consiga fazer configurações melhores dela. Então, é muito interessante, né? Trabalhar com tabelas de peso é muito bacana. E aí, o que você vai poder fazer? Por exemplo, gerenciar conexão, gerenciar dados. Por exemplo, eu quero que um switch tenha uma velocidade maior que o outro. Desculpa, uma faixa receba uma velocidade maior de dados que o outro, tá? A gente pode fazer isso, tá bom? Então, isso tudo é dentro de um switch gerenciável. Mais uma vez, não é todo switch que faz isso. Tem uns switches que eles são tão bons que nós chamamos eles de backbone, tá? Por que backbone? Porque ele tem uma configuração mais avançada, tá bom? Já falamos da evolução do switch ao roteador, e uma coisa que eu bati o pé bastante, falei com vocês, é que o roteador, quando ele surge, ele não surge por causa do Wi-Fi. O roteador, quando ele surge porque precisava de um equipamento que dividisse a rede, aí o termo rotear, e tivesse um meio que você gerenciasse essa rede. Então você tinha ali um meio para gerenciar a rede, e aí ali que o roteador entrava. É o que o switch gerenciável faz. O que, é, o que a gente pensa hoje, né, é que os roteadores eles vêm para desenvolver a rede sem fio, que se popularizou muito. Nós temos, como eu já falei algumas vezes para vocês, os roteadores domésticos, que são esses simples que a gente tem em casa, tá? E aí ele tem, já já nós vamos ver um software desse, ele tem uma simplicidade de configuração, ele tem uma simplicidade de criação, tá? Só que também tem a parte ruim. Ele tem uma limitação de IPs, você tem uma quantidade de IPs restrita, tá? Você tem uma limitação de própria configuração e principalmente uma limitação de banda, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas compram uma puta conexão de internet e compram um roteador limitado. Não adianta nada, tá? E tem os profissionais. Aliás, uma das coisas assim que mais gera briga é, entre provedores e clientes a questão do roteador. A questão do roteador, ela gera muito conflito, por quê, pessoal? Porque o roteador, ele, ele vai, às vezes você recebe, por exemplo, o cara recebe 100 mega e tem um roteador lá que é N ainda. Então, ele não vai conseguir mandar esses dados, tá? A essa velocidade. E aí você vai reclamar, o cara fala, não, no modem está chegando. Então, demanda muito isso. E esse roteador profissional, ele faz isso melhor, além de transmitir os dados melhor, ele tem um software de gestão dentro dele que é muito melhor que qualquer outro, tá? Então, e assim, uma coisa é, que a gente tem que lembrar, dentro do roteador profissional, pessoal, essa questão de configuração, tá? Às vezes você vai pegar um roteador profissional e você vai achar que a configuração é igual do roteador básico, não é, tá? Depois vocês procurem na internet roteador Cisco, pra vocês verem. A dificuldade é bem grande, tá? Vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei. Vai lá, 10 minutinhos aí para vocês, por favor.
Vamos lá, galera, deu tempo, né? Bom, e uma das coisas que nós vimos bastante também durante esse período foi alguns softwares, principalmente da área de teste, tá? Então, a nossa área de teste, né, ela vai mudando muito. Esse é um dos melhores para instalação de roteadores, tá? Desculpa, para instalação de roteadores. Então, esse é um dos melhores. Por que ele é um dos melhores, pessoal? Porque ele vai mostrando certinho onde você deve colocar, né? Então, assim, você vai olhando e principalmente vendo os canais. Uma das coisas que a gente tem que ver bastante são os canais, tá? Quando tem um canal muito cheio, se tiver um canal ali bastante cheio, quando nós falarmos um canal bastante cheio, lembre-se de pensar que é um canal que está com muitas conexões simultâneas. A gente pode, a primeira coisa é trocar esse canal, não utilizar esse canal, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer é toda vez que tiver um pico, né, vai acontecer de esses canais se chocarem e aí vai derrubar uma das redes. Então, na verdade, assim, vai derrubar as duas, tá? Por isso que nunca devemos usar no automático. Sempre, então, o Wi-Fi Análise ele tem duas funções principais. Uma é a da gente verificar onde é o melhor lugar onde você ligar o roteador, e a outra ver qual é o melhor canal, tá? E uma das coisas que vocês têm que pensar quando nós formos configurar uma rede wireless, né, é como ela pode ser estruturada, tá? Então, como que ela pode ser estruturada? Por quê? Antigamente, a gente estudou lá no último livro, tinha todo um protocolo para se trabalhar com redes. Então, você utilizava toda uma estrutura para você poder trabalhar com redes. Como assim toda uma estrutura? Você tinha uma rede de barramento, uma rede de anel, e tinha uma topologia, tinha um desenho diferente. Com o Wi-Fi, isso acabou, né? Geralmente, configuramos o Wi-Fi de uma maneira que a gente possa fazer com que ele pegue ali todo o lugar que a gente está querendo configurar. Então, por exemplo, eu quero que a minha rede ela tenha a dimensão de todo o meu espaço físico. Então, é assim que nós configuramos o Wi-Fi e não tem um desenho específico, né? O desenho é fazer com que a rede trabalhe para nós. Bom, e outra coisa que melhorou muito foi a questão do 3G e o 4G, tá? E o que foi que mudou? O 3G, ele vinha um sinal, ele vinha de um satélite, vem ainda, porque tem lugares que só tem 3G, aliás, tem lugares que nem 3G tem. Então, ele vem por meio do satélite até a torre e a torre retransmite. O 4G, ele vem um cabo de fibra ótica até a torre e a torre retransmite esse sinal. Quais são as diferenças? Os aparelhos, eles têm que suportar a tecnologia. Então, se ele não suportar a tecnologia, né, não adianta nada. Então, é o aparelho que manda, tá? E o 5G é uma tecnologia totalmente nova. Ela também vem por um cabo de fibra ótica até a torre, e a torre retransmite. É lógico, a torre teria
todo um aparelhamento diferente. E o 5G, a principal diferença é a questão da inteligência. Como assim a inteligência, pessoal? O 5G ele é voltado para o IoT, que é a internet das coisas. Hoje, por exemplo, os carros autônomos, por exemplo, a questão de ter uma internet mais inteligente, até para o próprio streaming hoje. Qual que é o problema do 4G? O 4G é velocidade. E, por exemplo, hoje tem muito programa que rouba a sua conexão. Então, o papel do 5G é trabalhar com mais inteligência. Tá? Hoje tem um estudo de casa conectada que ele vai fazer com que nós trabalhemos de maneira melhor. É bem interessante a parte do 5G. Tá? Bom, e aí, pessoal, o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês pesquisem essas diferenças para mim. Eu vou dar um prazinho um pouco maior, porque o 5G é mais novidades, tá? Vou dar 20 minutinhos para vocês aí. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, continuando aí, no livro de vocês tem um comando, a explicação do comando ARP, tá? Ele tá aí na página alguma coisa, mais conhecido como 53. E o comando ARP, ele vai mostrar uma tabela de endereço. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá, ele mostra a tabela de endereço. No meu caso, tem dois especificamente aqui que são os mais usados, tá? Um é o endereço da minha placa, endereço da minha LAN, e o outro é o endereço do Wi-Fi. Olha lá, 56.1, aí ele tem o ETH, que é o endereço da rede, e todas as nossas configurações a gente pode fazer por aqui. Bom, quando você pega um switch e vai configurá-lo, né? A configuração primária dele, ou a configuração básica, é toda igual, tá, pessoal? Então, quando vocês forem pensar ali, fazer a configuração, não, uma das coisas que as pessoas têm muito medo, né, nas configurações de rede, né, quando as pessoas têm que fazer a configuração do switch. Acho que é muito difícil. Desde que você não vá utilizar nenhum tipo de filtro, tá? Você você ligar os cabos, tá bom? Então, desde que não haja nenhum filtro dentro da sua rede, é só você conectar os cabos e ele vai funcionar, tá? É bem simples. Aí, por exemplo, professor, mas e se o meu switch for gerenciável? Tudo bem, ele vem configurado para receber, para formular via DHCP, tá? Ele já vem configurado para dar IPs na rede, tá? Então, você não precisa se preocupar ou ficar com medo de fazer a configuração. Aí, se você quiser fazer uma configuração mais avançada, aí sim, você vai lá e vai pegar e vai ter que entrar no software do switch e aí para poder trabalhar com ele, tá? Bom, pessoal, vamos lá na instalação, configuração básica do nosso roteador, que a gente vai ver. Primeiro de tudo, o roteador, ele é o gateway da rede, tá? Vou colocar aqui o emulador TP-Link. Tá? Mas, primeiro de tudo, vou entrar aqui num roteador qualquer, pegar aqui um modelo. Pô, esse é um roteador simples, doméstico, tá? E aí é o seguinte, primeiro, para entrar nessa página, você vai digitar aqui, ó, ipconfig, e aí ele vai te mostrar um número de gateway, tá vendo? Esse número de gateway aqui, na sua rede doméstica, aqui na nossa não é, tá? Esse número aí é um número do nosso servidor. Então, assim, é lógico, lá na rede de vocês não vai aparecer isso, até porque vocês estão vendo é uma rede de classe B. Né? Na de vocês, geralmente, se não for alterado nada, vai aparecer 192, 168, ou ponto .0, ponto .1 ou ponto .1, ponto .1. Tá? Pegou esse número aqui, você vai digitar ele aqui no navegador. Aí ele vai, se o seu roteador for novo, ele vai abrir uma tela para você pôr nome do usuário e senha, ou a senha vai ser admin, admin, ou a senha vai ser admin sem senha, tá? Essas são as principais. Bom, vai abrir essa tela. Aí, ó, o modo mais simples é você vir aqui, ó, Quick Setup. Você vai em Next, ou se tiver em português é avançar. Nessa primeira tela, você vai escolher o seu tipo de conexão. Pessoal, hoje em dia, 99% dos casos é IP dinâmico. Por quê? Porque é um IP que já vem do seu modem e você só vai replicá-lo, tá?
Você clica em Next. Aqui é se você quiser clonar o endereço de MAC, não clonem, porque na rede doméstica, geralmente nós vamos colocar smartphones dentro, então não façam essa clonagem. Clique em Next de novo. Aqui é o nome da rede, você pode pôr o nome que quiser aqui, qualquer nome. E a senha, hoje, ele não aceita mais que você utilize o padrão app, né? Que é um padrão só com números. Então, você tem que usar o WPA, é um padrão que você pode usar letras ou números, tá? Então, você pode configurar. Lembrando que uma senha forte é uma senha que você vai colocar o maior número de caracteres especiais, colocar letras, misturá-los, tá? Porque aí não vai ter mais dificuldade de alguns softwares para quebrar a senha pegar ele. Dá um next, depois é só dar um finish, seu roteador está configurado, tá? Vou pegar outra versão aqui, ó. Se eu acho, eu quero achar uma versão em português, deixa eu ver se eu acho. Inglês. Acho que no emulador não vai ter nenhuma versão em português. Mas vamos pegar esse aqui que é um pouquinho diferente. Olha, ele também tem o Quick Setup. Mais uma vez, Next. Na verdade, se tiver o software em português, ele vai aparecer ali, configuração rápida, uma coisa assim, tá? Então, lembrando, mais uma vez, hoje em dia, quase todos os casos é IP dinâmico, porque ele já vai receber o IP do modem. A gente dá um avançar. Aqui é o nome da rede. Ó, nessa opção, você pode habilitar ou desabilitar o seu Wi-Fi. O SSID é o nome da rede, você pode pôr o que você quiser. E aqui na senha, geralmente escolhe WPA, porque ela envolve letras ou números. Alterou o nome, for pro roteador. Igual eu falei para você, ó. Pode pôr aqui, ó, uma maiúscula, algumas minúsculas, o sinal de arroba e números, tá? Aí sua rede vai ser bem mais segura, mesmo sendo uma senha boba assim. Ó. Você colocou um arroba aqui, ou uma cerquilha, hashtag, qualquer coisa que você pôr, então, ele vai diferenciar um pouco, tá? Dá um next, depois dá um finish, se o roteador está configurado. Alguns roteadores, eles vão desligar. A maioria deles, ele vai desligar e religar. Aí ele vai pegar IP dentro da sua rede, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tranquilinho? Então vamos para o último do dia. Esse é o do livro, tá? Tá no livro de vocês aí. Tá lá na página 71 e 72. Vai lá, pessoal.